Olá, eu espero que esteja tudo bem com você. Eu sou a professora Paloma Moraes e hoje a gente vai ter mais uma aula da disciplina de equipamentos para a construção de estradas. Na aula de hoje a gente vai ver redução volumétrica dos solos e também todos os procedimentos de como essa redução influencia na compactação que deve ser feita no material granular quando é executada a construção de uma estrada, tá? Então, vamos iniciar aqui pela definição do que seria essa variação volumétrica. Até agora, já foi visto em aulas anteriores a questão do empolamento do solo, que também é uma variação volumétrica, tá? Então, existem dois tipos diferentes de variações, que vai ser o empolamento e a redução, tá? Que acontece através do processo de compactação do material granular. Então, por diversas experiências em obras de terraplenagem, foi mostrado que determinado volume de um material no corte, ao ser desagregado, ele vai sofrer um aumento de volume. Ou seja, eu tenho um material lá no meu talude, eu venho, faço a escavação desse material e quando eu retiro esse material do local de origem, do talude natural, ele vai ter um volume diferente. Ele vai ter um volume maior. Tá? Então, vai acontecer essa variação volumétrica. Por quê? Porque quando ele está no talude, todos os grãos eles estão muito próximos entre si, então existe um menor volume de vazios. Quando eu faço a retirada desse material, esses grãos eles se dispersam um pouco, então é aumentado o volume de ar entre essas partículas e devido ao aumento desse volume de ar, o volume do solo como um todo vai ser aumentado, sofrendo aí uma variação volumétrica, de aumento de volume. Tá? Esse aumento de volume eu vou denominar empolamento dos solos. Tá? Mas além desse empolamento dos solos, a gente também vai ter uma outra variação volumétrica, que ela vai acontecer quando esse solo ele for compactado, porque ao ser compactado terá uma redução de volume. Então, eu tenho esse material no talude, na sua condição natural, eu venho com o meu equipamento, faço a escavação, quando eu retiro esse solo, ele aumenta o volume devido ao empolamento, tá? E quando eu levo esse solo para o local da obra, faço o espalhamento, faço o processo de compactação, e quando eu compacto esse material, ele vai ter uma redução volumétrica, que é o que caracteriza a compactação dos solos. Então, nós temos aqui nessa imagem, por exemplo, tem o processo de escavação do material, retirando aqui do local de origem, tem o transporte desse material, que aí já é transportado com outro volume, que é o volume solto. Então, eu escavo um determinado volume, mas eu transporto um volume maior, porque esse solo está desagregado, suas partículas têm um volume de ar maior, né? Então, eu transporto esse volume solto. Aqui é feita a descarga e espalhamento e você consegue observar aqui o rolo compactador, fazendo o processo de compactação para reduzir esse material. Então, a gente consegue visualizar tanto o empolamento dos solos nessa imagem, como também a compactação. Então, nós temos aqui esse esquemazinho para representar o que seria esse empolamento. Nós temos um volume aqui no talude, tá? Eu vou chamar de volume natural, vou escrever aqui, a canetinha, natural. Esse volume natural, nessa imagem, aqui está representado como um volume de 55,55 metros cúbicos. Então, aqui é o nosso talude, né? Você consegue observar aqui a pá fazendo a escavação desse material. Quando eu escavo esse material, ele fica solto, né? E vou fazer o transporte aqui no meu caminhão basculante. Mas você pode observar que aqui no meu volume natural, eu tinha 55,55 metros cúbicos. E aqui no meu caminhão basculante está sendo transportado um volume de 69,4 metros cúbicos. Então, esse aqui é o meu volume solto. Tá? Eu tenho essa relação aqui de volume solto. Então,
Então, temos até agora o volume natural e o volume solto. Vai ser sempre nessa proporção? 55,55 metros cúbicos natural vai se transformar em 69,4 metro cúbico? Não, tá? Isso depende do solo que você está trabalhando. Essa caracterização dele, do empolamento, é muito particular do material que você está trabalhando, tá? Na execução da sua obra. Então, temos aqui essa condição natural e essa condição solta. Quando eu relaciono o volume natural com o volume solto, eu relaciono através do empolamento dos solos. Então, você vai ter o fator de empolamento. Então, quando se escava o terreno natural, o material escavado ele vai experimentar uma expansão volumétrica. E esse processo é o que a gente chama de empolamento, tá? Aqui vai ter aqui uma formulazinha que relaciona o meu volume natural com o meu volume solto através do meu φ1, que é o meu fator de empolamento. Então, tem o Vn, que é o volume no corte ou volume natural, tem o φ1, que é fator de empolamento, e tem o Vs, que é volume solto. Tá? Então, temos essa relação entre volume natural e volume solto, associada com o meu fator de empolamento. Uma outra forma de representar esse fator de empolamento é em porcentagem, onde ele vai ser representado pelo Fzinho. Tá? Então, F porcentagem vai ser igual a 1 sobre o fator de empolamento, menos 1, multiplicado por 100. Então, você pode obter tanto o valor do φ1, como você pode obter o valor do F em porcentagem. Tá? Se você tem esse valor do F em porcentagem, você consegue achar o φ1. Você isola o φ1 aqui e acha o fator desse empolamento, desse material. Então, aqui é só uma breve revisãozinha sobre o fator de empolamento, que já foi visto. E aqui tem alguns valores que são recomendados na literatura para algumas pequenas classes de materiais, tá? Para um momento de um projeto, de um pré-projeto, pode ser utilizada. No caso da execução do projeto em si, o correto é que seja feita a avaliação do material que está sendo utilizado, que vai ser trabalhado. Tá? Então, temos solos aqui, solos argilosos, onde temos aqui o valor do F de 40%, que com esse F 40% aqui, você acha o valor do meu fator de empolamento, que é 0,71. Então, além de solos argilosos, tem aqui a recomendação de terra comum seca, terra comum úmida e do solo arenoso seco. Tá? Essa recomendação foi retirada da literatura. Agora, trazendo aqui para a nossa ideia de compactação, que é o foco dessa nossa aula de hoje, nós conseguimos ver que vai existir uma outra variação volumétrica. Passado o meu estado natural e o meu estado solto, nós temos aqui um estado que é o estado compactado. Então, vou escrever aqui, ó, compactado. Toda obra de estrada tem que sofrer esse processo de compactação. Olha, 100% das obras tem que sofrer esse processo de compactação, tá? Porque o material no seu estado natural, ele não é caracterizado como um material de obra, tá? Ele é um material e você tem que transformar ele na condição que é exigida em projeto. Então, para atingir essa condição de projeto, de resistência, é necessário passar pelo processo de compactação. Tá? Então, temos aqui a relação do material compactado. Aqui a primeira condição continua sendo natural. Tá? Natural. E a segunda condição continua sendo a condição desse material solto, que é quando basicamente ele está sendo transportado. Tá? Quando ele é despejado também no local e espalhado no local de obra, ele também está solto. Mas após essa condição, você vem com o rolo compactador e faz o processo de compactação desse material. Então, eu posso relacionar condição natural com condição solta através do fator de empolamento, mas também tem a compactação desse solo. E aí eu posso relacionar essa minha condição natural, que eu vou utilizar aqui a caneta com outra cor, para você visualizar. Eu posso relacionar minha condição natural, cadê o pincel? Aqui.
aqui a minha condição natural com a minha condição compactada. Tá? Vou só corrigir aqui, que esse aqui ficou riscando o nome natural. Tá? Então, eu relaciono essa minha condição natural com a minha condição compactada. E essa relação do natural com o compactado é feita através do fator de compactação. Então, a ideia é semelhante ao fator de empolamento. Tá? Só que agora eu estou, em vez de relacionar natural com o solto, eu estou relacionando a condição natural com a condição compactada. E essa relação natural compactada é feita através do fator de compactação. E eu vou chamar o fator de compactação de φ2, que é essa letra grega aqui. Então, o fator de empolamento, φ1, e o fator de compactação é o φ2. Relaciona aqui o meu volume compactado com o meu volume natural. E aí você tem que observar que o volume que está antes da igualdade sempre é o menor volume, porque esse fator de compactação, assim como o fator de empolamento, sempre tem que ser menor do que 1. Tá? Então, para que o meu fator seja menor do que 1, o valor que fica em cima aqui dessa divisão tem que ser menor. Tá? E coloco o menor valor em cima e o maior valor embaixo. Então, você pensar qual é o menor volume? É o volume natural ou é o volume compactado? Você tem que observar que o compactado, eu venho com o rolo compactador e reduzo ainda mais os volumes de vazios que existem nesse material. Então, como eu estou reduzindo o volume de vazios, o meu solo como um todo vai reduzir de volume, porque o solo é composto por grãos, por água e por ar. Tá? Então, os grãos e a água não sofreram alteração. O que está sofrendo alteração aqui é a compactação. Né? Então, eu venho e reduzo o volume de vazios. Como eu reduzo o volume de ar, eu estou reduzindo aqui também o volume total desse material. Então, o fator de compactação φ2 é igual ao volume compactado dividido pelo meu volume natural desse solo. É possível, através de associações, conseguir relacionar volume solto com volume compactado. Porque a gente pode voltar aqui e observar. Volume natural com volume compactado, eu relaciono através do meu φ2, que é o fator de redução, ou de contração, ou de compactação. E se eu quiser relacionar, aqui vou escolher outra cor, se eu quiser relacionar natural com solto, eu consigo relacionar natural com solto também. Né? E eu relaciono através do meu fator de empolamento. Então, a única relação que não está existindo diretamente é uma relação entre o meu volume solto e o meu volume compactado. Né? Então, não está existindo nenhum fator que relacione diretamente esse volume solto com esse volume compactado. Então, através de condições e configurações nas nossas formulações, nós conseguimos achar essa relação. Então, temos aqui que o volume natural e o volume solto, eles estão associados por intermédio do meu fator de empolamento, φ1. E o volume compactado está associado com o meu volume natural através do meu φ2. Então, eu consigo fazer uma associação das duas fórmulas para achar uma relação entre compactado e solto. Tá? Então, o volume compactado é igual a φ1 vezes φ2 vezes o volume solto. Por quê? Tá? Então, eu tenho que esse meu volume compactado é igual a φ2 vezes o volume natural. Mas aqui da relação do fator de empolamento, eu sei que esse volume natural ele é igual a φ1 vezes o volume solto. Então, eu consigo substituir essa equação aqui de volume natural nessa segunda equação aqui. E aí, substituindo, nós temos que vai ser φ2 vezes φ1 vezes o volume solto, que é exatamente o que a gente encontra aqui. Né? Volume compactado, ele vai poder ser determinado através de duas formulações. Eu posso achar o volume compactado tanto associado ao meu volume natural, através do meu fator de compactação ou de redução, e também posso achar o meu volume compactado através do meu volume solto. E aí eu vou precisar tanto do fator de empolamento como do fator de compactação desse solo. Por que essas informações elas são relevantes na execução de uma obra?
porque você pode escolher qual volume vai trabalhar. Eu quero determinar a execução do corte, eu quero trabalhar com volume natural. Então, todos os outros volumes, soltos e compactados, eles podem ser convertidos para volume natural. Tá? Se você está numa obra que está trabalhando com volume compactado, você pode unificar e trabalhar todos no mesmo volume. Tá? O que você não pode é diretamente relacionar um volume natural com um volume solto. Porque, por exemplo, se você vai escavar 50 metros cúbicos, você vai transportar mais do que 50 metros cúbicos, porque depende do empolamento, né, dessa variação volumétrica que vai aumentar o volume desse material. Então, você tem que ter caminhão suficiente para transportar esse material todo. Não vai ser os 50 metros cúbicos, vai ser um volume maior, porque esse solo sofreu o empolamento desse solo. Da mesma forma, a compactação. Se eu estou construindo uma estrada e eu preciso na execução da regularização de um subleito, por exemplo, estou precisando de 20 metros cúbicos, de acordo com as minhas seções de cada estaca da minha via. Então, esse volume que você está precisando, como é de acordo com as seções das estacas, é um volume compactado. Então, é um volume menor. Para você ter esse volume compactado, você tem que escavar mais do que esse volume. Você tem que transportar mais do que esse volume. Então, você tem que pensar nisso para que sua obra ela seja otimizada. Então, agora a gente vai partir para alguns fundamentos, que são fundamentos teóricos do processo de compactação. Tá? Então, para que sejam utilizados em obras de terraplenagem, os solos eles devem cumprir pré-requisitos, ou seja, certas propriedades técnicas que melhoram o seu comportamento. Então, o solo ele vai ser utilizado como material de construção. Se é um material de construção, ele tem que respeitar algumas especificações técnicas. É como você executar uma residência, o bloco cerâmico que é utilizado na execução da residência, ele passa por especificações técnicas para que ele se torne um material de construção. Ele tem que ter determinada resistência, ele tem que ter determinada resistência à variação de temperatura também. Então, tem especificações que dependem da finalidade a qual vai ser utilizado, mas ele é um material de construção. E para que seja utilizado como material de construção, ele tem que respeitar as especificações técnicas. Então, o solo aqui é da mesma forma. Se na condição natural ele não consegue suprir as especificações técnicas de projeto, quando você vai fazer a execução dessa estrada, dessa rodovia, você tem que fazer com que ele se transforme no material de construção, porque se transformando no material de construção, ele vai ter essas especificações técnicas. E muitas vezes, para que ele possa suprir essas especificações técnicas, é fundamental o processo de compactação. Então, nós temos aqui que quando é feito esse processo de compactação, vou conseguir aumentar a resistência de ruptura do meu solo. Então, eu estou compactando esse solo. Esse volume ele vai sofrer uma redução. Tá? Como ele está sofrendo uma redução, à medida em que for passando as cargas de tráfego, é claro que ele vai sofrer com a ação dessas cargas de tráfego. Mas como ele foi compactado, eu vou ter aumentado a resistência à ruptura desse material e, consequentemente, ele vai ter uma resistência maior ao ciclo de vida, né? Aí ele vai conseguir suprir mais a necessidade de passagens de determinados números de eixos nessa via. Então, vai ser possível minimizar possíveis variações volumétricas. Você pode imaginar que numa rodovia tem um tráfego pesado. Nesse tráfego pesado, você consegue visualizar a passagem de diversos caminhões com cargas pesadas e à medida que vai passando esses caminhões, naturalmente vai sofrer um processo de variação volumétrica, porque ao longo dos anos isso funciona também como um processo de compactação. Aquela carga de eixo passando sempre faz com que tenha uma variação volumétrica. Mas se a minha camada granular já passou por um processo de compactação, que foi executado com os equipamentos compactadores, então naturalmente vai minimizar essas possíveis variações volumétricas que vão acontecer devido à passagem do tráfego. E assim também vai ser importante
essa compactação desses material para reduzir o coeficiente de permeabilidade. Então, eu vou reduzir o volume de vazios. E quando eu reduzo o volume de vazios dessas minhas camadas, eu também estou reduzindo a quantidade de água que vai conseguir infiltrar essas camadas. Então, como já é sabido, a infiltração de água ela consegue ser bastante danosa para as camadas de pavimentação. Por isso que um bom projeto rodoviário está totalmente associado a um bom projeto de drenagem, também realizado nas vias. Então, aqui nós temos uma imagem, que é uma imagem que foi buscada na própria internet, tá? Que faz referência a um trecho da Transamazônia. Então, por que é importante esse processo de compactação das nossas vias? A maior parte das nossas rodovias, elas não são pavimentadas. Então, por mais que elas não sejam pavimentadas com camada de revestimento asfáltico ou então um pavimento rígido, é possível transformar essas condições dessas rodovias melhor, somente com um processo de compactação, né, acompanhado de alguns elementos de drenagem. Então, você pode visualizar esse trecho aqui. Então, na execução de um aterro para regularização de um subleito, por exemplo, ou então na própria construção e execução de uma estrada, a gente não pode trabalhar com solos muito úmidos. Como você pode observar, esse solo aqui dessa imagem, ele está completamente encharcado. Até uma pessoa leiga, ela consegue visualizar essa imagem e sabe que esse caminhão, dependendo da carga que ele está trafegando, corre o risco de sofrer com um processo de atolamento, né? Ele ser atolado aqui nessa via. Então, aterros que são executados com solos muito úmidos, grande parte dessa água ela pode ser perdida pelo processo de evaporação, tá? E quando essa água ela é evaporada, vai favorecer a contração desse solo, que vai ficar seco, né? E vai ter a manifestação de trincas e fissuras. Então, quando se é feita a execução de um aterro com solos muito úmidos, a umidade ela vai ser um fator decisivo na execução desse aterro. Se está uma umidade além da umidade ótima, que é o que nós vamos ver ainda nessa aula, pode ser que ocorra a presença de trincas e fissuras. E essas trincas e fissuras, elas conseguem progredir, elas conseguem espelhar nas camadas superiores. Então, se acontecer alguma questão em relação à determinação dessa umidade, ao controle dessa umidade dessa camada, em alguma das camadas granulares que compõem o pavimento, que são diversas camadas, né? Nós temos regularização de subleito, temos um reforço de subleito, dependendo do caso, camada de base, camada de subbase, então temos algumas camadas granulares. E qualquer dano, qualquer trinca se manifeste em alguma dessas camadas pode refletir na camada posterior. Então, pode chegar até a camada de revestimento. Tá? Então, é algo que quando acontece essa falha na execução do pavimento, vai refletir nas camadas superiores. E por isso, a possível correção, acaba se tornando muito onerosa. Tá? Aqui tem a outra imagem que também é um trecho da Transamazônia, tá? Só que aqui numa época seca. Então, você pode observar que aterros que são executados em solos muito secos têm uma grande probabilidade de absorção de água. Então, quando você vê que esse solo aqui está muito seco, você imagina que ao chover nessa região, na forma como esse pavimento se encontra, esse solo ele vai absorver muito essa água e, consequentemente, vai ter um inchamento desse solo, que dependendo da sua caracterização, pode ser um inchamento muito grande, se ele for um solo aí que sofra mais com esse processo de absorção de água, né, que aumente muito mais esse volume. Então, por isso que é importante esse processo de compactação, para que você não trabalhe nem com um solo muito seco e nem com um solo muito úmido, porque essas duas condições extremas vão trazer malefícios para a construção de uma estrada de qualidade. Então, você pode observar aqui temos uma representação do que seria a composição do nosso solo, né? Tem os grãos do solo, tem água e também tem alguns vazios, né? Tem a representação dos vazios que ficou de fora, mas existe, tá? Então, quando eu faço essa compactação do solo, eu gero uma maior aproximação
entre as partículas desse material. Então, ao cabo que aumenta a coesão e o atrito interno desses solos, né? Caracterizando uma maior resistência ao cisalhamento desse material, que é um assunto que é mais associado às disciplinas de solos, mas que é possível determinar, tem até equaçãozinha para determinar a resistência ao cisalhamento do material, que depende desse ângulo de atrito interno do solo e também da coesão do material, tá? E aí, como consequência, eu vou gerar uma maior capacidade de suporte. Então, o simples fato de eu fazer a compactação desse material, eu consigo aumentar a sua resistência ao cisalhamento e, consequentemente, aumentar a sua capacidade de suporte. Tá? E assim, vai ter uma consequência também, redução do volume de vazio. Se eu aumentei a proximidade entre as partículas, eu, obviamente, reduzi o volume de vazios. Tá? E aí eu vou estar trabalhando com um solo mais estável, que vai poder ser caracterizado como, de fato, um material de construção. Então, a gente viu que nesse processo de compactação, tem duas coisas que são bastante importantes, né? A primeira coisa que é muito importante, que foi o que eu acabei de comentar, é o teor de umidade desse solo. Então, não pode ser feita a compactação nem quando esse solo está muito úmido e nem quando esse solo está muito seco. Então, eu tenho que controlar qual vai ser a umidade desse solo, que eu vou chamar de teor de umidade do solo. Então, quando eu falo em teor de umidade, eu estou falando da relação entre o peso da água e o peso do solo seco. Então, teor de umidade, que eu chamo de H, que é um valor em porcentagem, é igual ao peso da água sobre o peso do solo, multiplicado por 100 aqui, só para achar o valor em porcentagem, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um caminhão espargidor. Tá? Esse caminhão é o que é utilizado na execução de obras de estradas, onde essa água ela vai ser colocada, né, despejada aqui no solo, no material granular, até atingir a umidade ótima. E para ser feita o controle dessa umidade, são realizados alguns ensaios em campo também, como por exemplo o SPID, tá? Que é um ensaio normatizado para fazer o controle do teor de umidade em campo. Tá? Então, você podia observar, esse solo provavelmente estava muito seco, que é o que dá para observar aqui nessas imagens, e aí foi necessário o caminhão espargidor para colocar água nesse solo antes de ser feito o processo de compactação, porque essa compactação ela não pode ser feita nem com o solo muito seco e nem com o solo muito úmido. E é por isso que quando vai fazer a execução de obras de estradas, é necessário fazer em épocas que não está chovendo na região. Por quê? A chuva dessa região desregula essa umidade, pode transformar esse solo mais úmido do que o necessário. Aí ele teria que passar por um processo oposto, que seria o de retirada de água. Aí a retirada de água é feita com a movimentação desse solo. Então, são utilizados equipamentos para movimentar esse solo até que ele reduza a sua umidade e chegue no controle, tá? Na umidade de controle de obra. E além desse teor de umidade, outro fator que é importante para o controle da compactação do solo é a energia de compactação. Então, a energia que vai ser empregada para aproximar esses grãos, o quão próximo eu vou querer que esses grãos fiquem. Essa aproximação vai ser controlada pela energia de compactação. Pode ser uma energia normal, uma energia intermediária ou uma energia modificada. Tá? Aqui no Ceará, a gente tem uma terceira energia, que é normatizada pelo DR do Ceará, que é a energia intermodificada, que fica caracterizada entre a energia intermediária e a energia modificada. Então, é somente coisa aqui do Ceará, não é errado, inclusive é normatizado, tá? Então, pode ser utilizado também esse tipo de energia aqui. Então, agora a gente vai ver um experimento que foi realizado por um engenheiro civil do estado da Califórnia, que é um engenheiro chamado de Proctor. Tá? Esse experimento dele acabou resultando no ensaio de compactação, que é o ensaio Proctor, que é utilizado inclusive até hoje, tá? Tanto nos Estados Unidos como no Brasil, é um ensaio bastante utilizado. Tá? Então, nós temos aqui uma condição de um solo normal, vamos dizer que esse solo ele esteja seco. Tá? Aqui tem água, tem muita pouca água, tá? Tem pouquíssima água,
e tem os grãos aqui desse solo e os vazios. Então tá um solo seco, e esse solo seco ele tem uma massa específica aparente, tá? Massa específica, relação de massa por unidade de volume, tá? Então aí eu começo a trabalhar com solo úmido. Você começa a observar que aqui começou a aparecer alguma quantidade de água ao redor dessas partículas. Então temos grãos, temos água e temos os vazios aqui, né? Então nós vamos ter uma massa específica aparente diferente, né? Por quê? Porque vai atingir um valor máximo. Essa água, ela funciona de tal forma que consegue unir esses grãos. Então o solo estava muito seco. Então você começa a visualizar aquela imagem daquela via extremamente seca. Você coloca um pouco d'água, a água ela contribui para esse processo de compactação porque ela funciona como uma liga, aproximando as partículas dos grãos. E aí, como eu consigo juntar mais partículas, umas próximas das outras, eu consigo fazer com que a minha massa específica aparente ela aumente. Porque para um mesmo volume eu vou ter mais grãos próximos uns dos outros, tá? Então vai existir uma maior atração entre as partículas devido a essa presença de água. E aqui nós temos uma terceira imagem. Eu comecei a adicionar muita água nesse solo, ele passou de úmido e foi para saturado, ou seja, ele tem muita água, mais do que o necessário. Ele foi para aquela condição extremamente úmida, que foi da primeira imagem que nós vimos da rodovia, da via, né, encharcada, solo encharcado, saturado. Então, eu fui adicionando tanta água que a água ela deixou de atrair as minhas partículas e ela começou a separar as partículas. Eu comecei a adicionar tanta água que essa água passou a separar as minhas partículas. Então, quando ele está na condição saturada, essa massa específica aparente ela começa a reduzir, porque para o mesmo volume, que é o meu cubinho aqui, ó, tem menos partículas. Então, eu comecei a reduzir o número de partículas de tanta água que eu coloquei. Essas partículas estão indo para lugares diferentes, tá? Então, vai existir aqui na condição saturada uma menor atração entre essas partículas. E aí a gente vai para algumas curvas que são bastante importantes no entendimento e no controle de obra, tá? Nesse processo de compactação, que é a nossa curva de compactação, de saturação e de resistência do solo. Então, você vai poder observar que aqui está representado de uma forma mais técnica o que eu já comentei para você naquelas imagens da via extremamente úmida e da via extremamente seca. Então, eu quero que você observe primeiro esse gráfico, essa parte aqui de baixo desse gráfico, tá? Só quero que você olhe para essa relação aqui, ó, onde eu tenho no meu eixo Y massa específica. Massa específica é o que eu estava comentando aqui, a massa específica do solo, aparente, né? Na condição seca, úmida e saturada. Então, nós temos aqui essa massa específica, que é massa por volume, e aqui no eixo X nós temos o teor de umidade. Então, essa massa específica e teor de umidade é que eu consigo relacionar aqui esse meu material. Ah, Paloma, mas você falou aqui que o mais importante a ser controlado numa via era teor de umidade e energia de compactação. Mas essa energia de compactação que a gente utiliza está totalmente relacionada à massa específica. Por quê? Quanto maior a energia, mais próximas estão essas partículas. E quanto mais próximas estão essas partículas, maior minha massa específica. Então, numa obra, esse controle de energia de compactação é feito através da verificação da massa específica aparente desse solo. Então, voltando aqui, ó, nós temos essa relação, massa específica, teor de umidade, né? Temos a primeira curva de compactação, ó, é exatamente o que eu comentei anteriormente. Nós temos aqui, ó, umidade que está crescendo. Então, estava seco, eu fui aumentando a quantidade de água até chegar numa condição saturada. Então, quando estava seco, eu fui aumentando a água, eu fui aumentando também a minha massa específica, tá? Foi o que eu comentei aqui, eu fui aumentando a minha massa específica até ela atingir um valor máximo. Então, eu fui adicionando água, fui aumentando a umidade até que eu chegasse no valor máximo, ó, que seria a minha massa específica máxima.
Então, massa específica máxima. E essa minha massa específica máxima, ela está relacionada aqui à minha umidade. E é uma umidade específica, que é a umidade ótima. Então, sempre que você ouvir falar em umidade ótima, é a umidade que deve ser executada na minha via. Tá? Porque para aquela umidade ótima, eu tenho a minha massa específica aparente máxima. Tá? Chegou aqui nessa umidade ótima, se eu continuar adicionando água, essa água ela vai deixar de unir minhas partículas, ela vai começar a separar, até ele chegar na condição extrema de saturação. Então, como eu estou adicionando água e separando as partículas, essa minha massa específica, ela decai, e aí vai caindo aqui, que é a parte de saturação da minha curva de compactação. Então, a curva de compactação, eu tenho esse primeiro trecho, que é um ramo seco, né, que eu estou aumentando a água. Aí eu tenho aqui a condição de umidade ótima, que é a quantidade ideal que tem que ter esse material. E a partir daqui eu entro na saturação, no ramo saturado. Tá? E paralelo, quase que paralelo a esse ramo saturado, eu tenho a curva de saturação do meu material. Tá? Então, entendendo esse gráfico, a gente pode partir para o próximo gráfico, que é esse gráfico aqui de cima. Eu vou circular aqui de outra cor, de verde. Então, estou circulando aqui. Tá? E aí a gente vai entender outra condição, que é a resistência. Eu estou associando a resistência do meu material à minha umidade ótima. Então, no eixo Y eu tenho resistência e no eixo X eu continuo tendo teor de umidade. Então, aqui eu continuo aumentando a água. Tá? E o que esse gráfico superior está informando? Ele está me dizendo que quando o meu solo está seco, ele é muito resistente. E realmente você pode imaginar aquele pavimento seco da imagem, ele tem uma resistência muito grande, não é uma carga qualquer que vai passar, que vai gerar um dano ali. Tá? Quando você começa a imaginar que ele está ficando saturado, ele até se tornar muito úmido, que foi aquela condição onde a Transamazônica estava encharcada, você consegue imaginar um carro atolando lá. Então ele tem uma resistência bem mais baixa. Tá? Porque ele não consegue resistir à mesma carga que ele resistiria na condição seca. Então, quando eu tenho uma umidade baixa, eu tenho uma resistência maior. Só que como chove, como a via está sujeita a essas condições ambientais, e aí deu uma chuva, choveu bastante, aquele solo, aquele pavimento, aquela via de solo, né, ela foi encharcada. E quando ela é encharcada, ela tem uma resistência muito baixa, então a resistência decai. Tá? Então, eu poderia fazer a compactação com o meu solo seco, porque o meu solo seco tem a maior resistência. Tem, de fato, o seu solo seco tem a maior resistência. Só que, quando ele estiver sujeito às condições ambientais, ele vai absorver água muito facilmente. Quando ele absorve água muito facilmente, a resistência dele despenca. Por isso que o ideal é trabalhar com umidade ótima, porque quando a gente tem um limite aqui da umidade ótima, nós estamos trabalhando com a resistência intermediária. Então, ele não está na sua resistência máxima, mas ele também não está na sua resistência mínima. Ele está numa condição que ele vai ter um bom comportamento, ainda tem uma boa resistência, e ele também não vai estar tão frágil à ação de intempéries ou influência ambiental, tá? Climática do local. Então, aqui a gente consegue visualizar também como que essa relação de massa específica aparente do material vai funcionar com a umidade. Então, aqui temos eixo Y, massa específica, e eixo X, teor de umidade. Só que esse comportamento vai variar de acordo com o tipo de solo. Tá? Então, por exemplo, solos argilosos, eu consigo chegar na minha massa específica máxima, que vai ser utilizada na execução da obra, com uma umidade bem mais baixa, por exemplo, 9%. Tá? À medida que eu vou mudando o material, eu também vou mudando qual vai ser a umidade ótima, que vai ser utilizada no controle da minha via. Então, eu tenho aqui solos silto-argilosos, que são classificados aqui A4, A5 da HRB, eles exigem uma umidade maior no controle de obra. E aí, por exigirem uma umidade maior do controle de obra,
eles vão necessitar de um pouco mais de água nessa especificação do controle da compactação para atingir aqui o seu valor de massa específica máxima. E observe, aqui está aumentando o teor de umidade, mas à medida que está aumentando o teor de umidade, eu estou reduzindo aqui a massa específica máxima que esse material consegue atingir. E por fim, nós temos os solos argilosos, que são a classificação A6, A7 do HRB. Tá? Então, tem um teor de umidade bem mais alto e novamente a massa específica decai. Então, temos aqui essa influência do tipo de solo no processo de compactação. Então, não vai ser um teor de umidade, uma massa específica máxima, que vai ser sempre utilizado em todas as obras. Não, vai depender do material que tem disponível para a execução dessa obra, tá? Que vai ser utilizado. E aqui nós vamos ver também outro tipo de influência nesse processo de compactação do material, que é a influência da energia de compactação, ou seja, da quantidade de vezes que vai ser passado o rolo compactador. Então, eu tenho aqui, ó, densidade aparente seca, essa massa aparente seca do material, a máxima, que está associada à umidade ótima, ela vai variar também de acordo com o meu grau de compactação. Então, se eu tenho uma compactação normal, que tem menor quantidade de golpes, eu tenho uma umidade ótima maior, mas eu tenho uma massa específica máxima menor, tá? E aí vai fazendo essa variação até chegar na modificada, que é quando tem maior quantidade de golpes. Então, eu vou ter uma massa específica aparente máxima maior, só que ela vai estar associada a um teor de umidade que é menor se tivesse utilizado um outro grau de compactação. Tá? Então, é importante fazer o estudo tanto do tipo de solo como da energia de compactação que foi adotada em projeto. Agora, para finalizar a nossa aula, eu vou resolver 2 exercícios simples sobre o processo de compactação do solo, né, onde a gente vai aprofundar um pouco mais o conhecimento sobre esse fator de contração. Então, o primeiro exercício diz aqui no enunciado para você determinar o fator de contração de um material que apresentou um volume natural de 200 metros cúbicos e um volume de aterro de 160 metros cúbicos. Então, seguindo para a resolução, os dados que nós temos para resolver esse exercício é que o volume natural é de 200 metros cúbicos e o volume do aterro é de 160 metros cúbicos. Então, com essas informações, está sendo solicitado para você determinar o fator de contração. Então, eu tenho volume natural e volume de aterro, tá? Volume natural e volume de aterro. O volume de aterro, ele também é uma denominação para o volume compactado, tá? Então, o primeiro passo é fazer o entendimento da fórmula. Nós temos que o fator de contração, ele relaciona justamente o volume natural com o volume compactado. Então, temos aqui, ó, que o volume compactado é igual a φ2 vezes o volume natural, onde o φ2 é igual ao volume compactado sobre o volume natural. Então, sempre esse fator de contração vai ser o menor volume dividido pelo maior volume, porque o fator de contração é sempre menor que ou igual a 1. Então, nós temos aqui que o volume compactado, que é igual ao volume do aterro, é 160 metros cúbicos, e o volume natural é igual a 200 metros cúbicos. Então, substituindo aqui, nós temos que o φ2 é igual a 160 metros cúbicos dividido por 200 metros cúbicos. Onde, resolvendo essa equação, você consegue achar um valor de φ2 que é igual a 0,8. Tá? Então, o fator de contração desse material especificamente é 0,8, porque foi associada à relação do seu volume natural com o volume compactado, então, volume de aterro. Aqui no exercício 2, tem o seguinte enunciado. Sabe-se que o fator de contração do exercício anterior, que foi o que a gente acabou de calcular, que é um fator de contração igual a 0,8, sabendo-se desse valor, né, determine o volume natural para 500 metros cúbicos do mesmo material que se encontra compactado. Então, nós temos aqui, o fator de contração é 0,8 e o volume compactado é 500 metros cúbicos, né? Determine o volume natural para 500 metros cúbicos do mesmo material compactado.
Então, nós temos o volume compactado e o fator de contração. Queremos associar o meu volume natural com o meu volume compactado. Então, natural e compactado é através do fator de redução ou de contração que nós já temos aqui, que é 0,8. O que eu sei? Se eu quero determinar o volume natural, o que eu tenho ideia é que o volume natural é maior do que o volume compactado. Então, se o meu volume compactado é 500 metros cúbicos, o meu volume natural, que é o que está no talude, ele vai ser maior do que 500 metros cúbicos. Então, se você resolver esse exercício e achar um valor menor do que 500, você vai poder ter a certeza que não está correto, tá? Tem que ver onde houve alguma falha. Então, o primeiro passo é que meu volume compactado é igual a Φ2 vezes o volume natural. Tá? Substituindo aqui, o volume compactado é 500 metros cúbicos, o fator de redução, que é o Φ2, é 0,8, multiplicado pelo meu volume natural. Então, temos 500 metros cúbicos é igual a 0,8 vezes o volume natural. Da onde eu tiro que o meu volume natural é igual a 500 metros cúbicos dividido por 0,8. Então, eu tenho que esse volume natural é 625 metros cúbicos. Então, faz sentido essa resposta? Sim, faz sentido essa resposta, porque o meu volume natural, ele de fato tem que ser maior do que o meu volume compactado. Então, gostaria de agradecer pela sua atenção. Se ficou qualquer dúvida, você pode colocar aqui nos comentários. Até a próxima!